Viver sozinho não é apenas uma mudança de endereço. É um rito de passagem, um teste silencioso que poucos têm a coragem de enfrentar. A maioria das pessoas passa a vida cercada por outros, buscando aprovação, companhia e distração. Mas há um momento em que a vida chama para algo maior, a solidão escolhida, a liberdade conquistada. Imagine um homem à deriva no oceano, sem terra à vista, sem ninguém para ajudá-lo, apenas ele e o mar imenso. No começo, o desespero pode bater, o medo da solidão, a sensação de vulnerabilidade, mas com o tempo ele percebe algo poderoso. Ele aprende a confiar em si mesmo, a ouvir seus próprios pensamentos e a entender que a única coisa que realmente tem controle é sobre si próprio. Morar sozinho é essa experiência. No início pode parecer assustador. O silêncio pesa, as paredes parecem frias e a falta de companhia pode incomodar. Mas com o tempo, você começa a ver a verdade. A solidão não é um castigo, mas um privilégio. Uma oportunidade para se fortalecer, crescer e encontrar sua própria essência. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: a maior desgraça não é a solidão, mas a incapacidade de desfrutá-la. E essa é a realidade. A maioria teme estar sozinho porque nunca aprendeu a se bastar. Nunca enfrentou seus próprios pensamentos sem a distração do barulho externo. Nunca desenvolveu a autossuficiência emocional para encarar o mundo de cabeça erguida. É por isso que viver sozinho não é apenas uma experiência, mas uma transformação. Um processo que separa os fortes dos fracos, os preparados dos dependentes. É um desafio que testa sua disciplina, sua inteligência emocional e, acima de tudo, sua capacidade de ser livre. Mas a solidão não precisa ser um fardo. Se você souber aproveitá-la, ela se torna sua maior aliada. E para isso, existem lições que só quem vive sozinho pode aprender. Lições que moldam homens de verdade. E hoje, eu vou te mostrar as 7 coisas que apenas aqueles que tiveram essa experiência compreendem. 1. Morar sozinho é um teste de força emocional. Morar sozinho não é para qualquer um. Requer uma força interna que muitos ainda não desenvolveram. É fácil se sentir seguro quando há sempre alguém por perto, quando há vozes preenchendo o silêncio e uma rede de apoio para segurar qualquer queda. Mas quando essa rede some, quando a casa fica vazia e tudo depende apenas de você, é aí que seu verdadeiro caráter se revela. A solidão é um espelho implacável. Ela mostra quem você realmente é quando ninguém está olhando. Se você é inseguro, o silêncio vai amplificar essa insegurança. Se você teme o vazio, ele vai te consumir. Mas se você aprender a lidar com isso, se souber enfrentar essa sensação e transformá-la em força, então nada mais vai te abalar. O problema é que muitas pessoas confundem solidão com isolamento. Elas acreditam que estar sozinho significa estar abandonado. Mas a verdade é o oposto. Estar sozinho, quando bem aproveitado, é uma oportunidade de crescimento que poucos têm coragem de encarar. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa frase nunca fez tanto sentido quanto para aqueles que moram sozinhos. Se sua mente está em paz, sua solidão será um refúgio. Se sua mente está em guerra, sua solidão será uma prisão. É por isso que morar sozinho é um teste de força emocional. Se você não estiver preparado, a experiência pode te quebrar. Mas se você souber enfrentá-la de cabeça erguida, ela vai te transformar. Ela vai te ensinar a ser autossuficiente, a lidar com os altos e baixos sem desespero e a entender que no final das contas, você é o único responsável pela sua própria vida. Se você não consegue suportar a própria companhia, como espera ser um bom companheiro para os outros?
Se você precisa constantemente de distração, como espera ter clareza para tomar boas decisões? Morar sozinho te força a enfrentar essas perguntas, e as respostas moldam o homem que você vai se tornar. Porque a verdade é simples: quem aprende a se bastar nunca mais será refém da necessidade de ter alguém por perto. 2. A liberdade de ser quem você realmente é. Morar sozinho é uma libertação. Não há mais expectativas externas controlando sua rotina. Não há olhares de julgamento sobre suas escolhas. Não há necessidade de justificar cada passo que você dá. A vida passa a ser conduzida por você. E por mais que isso traga responsabilidades, traz também um poder imenso. Desde pequenos, somos condicionados a nos moldar ao ambiente e às pessoas ao nosso redor. Vivemos para atender expectativas, seja da família, dos amigos ou da sociedade. Mas quando você mora sozinho, esse jogo acaba. Você finalmente pode descobrir quem você realmente é, sem precisar de aprovação. Se quiser acordar às 5 da manhã e meditar em silêncio, pode. Se quiser dormir tarde lendo um livro ou assistindo algo que te inspira, ninguém vai te questionar. Se quiser passar o dia inteiro sem falar com ninguém, é sua escolha. Essa liberdade não tem preço. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre si mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E morar sozinho coloca essa ideia à prova. Sem ninguém para impor regras, sem ninguém para corrigir seus erros, você descobre que a única autoridade sobre sua vida é você mesmo. Ao invés de se preocupar com a opinião alheia, você passa a focar no que realmente importa. Construir uma rotina alinhada com seus valores, com suas ambições e com o que faz sentido para você. E quando essa liberdade é bem usada, ela se transforma em uma ferramenta poderosa de evolução. Porque no final das contas, viver sozinho não é apenas sobre estar sem ninguém. É sobre finalmente ter espaço para ser quem você sempre foi, sem interferências, sem ruídos, sem máscaras. 3. O autoconhecimento profundo. Poucas experiências na vida proporcionam um mergulho tão intenso no autoconhecimento quanto morar sozinho. Longe das distrações constantes, você começa a perceber padrões de comportamento que antes passavam despercebidos. Seus gostos, seus medos, seus sonhos e suas fraquezas ficam mais evidentes quando não há ninguém por perto para preencher o silêncio. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Essa frase não é apenas um conselho filosófico, mas um desafio prático para quem busca crescimento verdadeiro. Porque quando você vive sozinho, não há ninguém para culpar por suas falhas. Se você procrastina, se você evita enfrentar seus problemas, se você se sente perdido, tudo isso se torna claro. Muitas pessoas evitam a solidão porque têm medo do que vão encontrar dentro de si. O silêncio pode ser desconfortável para quem não está em paz consigo mesmo. Mas essa desconstrução é necessária. É na solitude que você aprende a lidar com suas emoções sem precisar de distrações externas. Você começa a perceber quais hábitos realmente te fazem bem. Descobre quais atividades te trazem paz e quais são apenas fuga da realidade. Começa a entender quais pensamentos são seus e quais foram impostos pelo ambiente em que você cresceu. Esse processo é doloroso para alguns, mas libertador para aqueles que têm coragem de enfrentá-lo. O estoicismo ensina que o homem sábio não teme estar consigo mesmo. Ele vê o isolamento não como um castigo, mas como uma oportunidade para se fortalecer. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo com o que se alimenta. E quando você mora sozinho, percebe que o que você consome, seja conhecimento, reflexões ou hábitos, define diretamente a pessoa que você se torna. Autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade.
E morar sozinho é a maneira mais intensa de se olhar no espelho e pela primeira vez enxergar quem você realmente é. 4. O poder do silêncio e da introspecção. O silêncio é um dos bens mais preciosos que alguém pode conquistar. Em um mundo cheio de barulho, distrações e informações desenfreadas, encontrar um espaço onde apenas seus próprios pensamentos existem é um privilégio raro. E morar sozinho te dá esse privilégio. A maioria das pessoas foge do silêncio porque tem medo do que ele pode revelar. Se acostumaram a viver cercadas por ruídos, por notificações constantes, por conversas vazias que apenas preenchem o tempo, mas não a alma. Mas quem mora sozinho aprende que o silêncio não é um inimigo, e sim um mestre. Na introspecção, você desenvolve clareza mental. Começa a compreender seus desejos mais profundos, suas ambições e os caminhos que fazem sentido para a sua vida. É no silêncio que nascem as melhores ideias, as reflexões mais profundas e as decisões mais acertadas. Sêneca dizia: "O homem que vive para si mesmo é um homem livre." E essa liberdade vem da capacidade de se sentir confortável na própria companhia, sem precisar de distrações externas para preencher o vazio. O silêncio ensina paciência, ensina a observar antes de agir, ensina a pensar antes de falar. Morar sozinho permite que você filtre o que realmente quer consumir. Você não é mais obrigado a participar de conversas que não agregam nada, de discussões desnecessárias ou de fofocas sem sentido. Você escolhe o que entra na sua mente e isso tem um impacto gigantesco na sua paz interior. O silêncio também fortalece sua resiliência emocional. Se você consegue ficar em paz, sem precisar da validação constante dos outros, você se torna mais forte do que a maioria. Porque a verdade é simples: quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Poucos entendem esse poder, mas aqueles que aprendem a abraçá-lo nunca mais desejam viver de outra forma. 5. Desenvolvimento de responsabilidade e habilidades. Morar sozinho ensina, na prática, o verdadeiro significado da palavra responsabilidade. Não há mais ninguém para te lembrar de pagar as contas, de fazer as compras, de organizar a casa ou de resolver pequenos problemas do dia a dia. Se algo quebra, é você quem precisa consertar. Se a comida acaba, ninguém vai repor por você. Cada detalhe da sua rotina passa a depender única e exclusivamente das suas ações. Isso pode parecer assustador para alguns, mas na verdade é um presente. Porque a independência não vem apenas da liberdade de fazer o que quiser, mas da capacidade de se virar sozinho. Se você ainda precisa que alguém cuide das suas responsabilidades, então você não é independente, apenas está temporariamente sem supervisão. Aprender a cozinhar, a limpar e a manter uma casa em ordem não são tarefas triviais, são habilidades essenciais. Não porque alguém vai te julgar se sua casa estiver bagunçada, mas porque a forma como você cuida do seu espaço reflete diretamente a forma como você cuida da sua vida. Disciplina na organização externa gera disciplina mental. O estoicismo ensina que devemos aceitar a realidade como ela é e agir dentro do que está ao nosso controle. Epicteto dizia: "Nenhuma coisa grande é criada de repente." E isso vale para a sua independência. Cada pequena responsabilidade que você assume fortalece sua capacidade de lidar com desafios maiores. Você percebe que pequenos hábitos fazem uma grande diferença. Se você adia uma tarefa simples hoje, amanhã o problema se acumula. Se você não se organiza financeiramente, logo estará em apuros. Se você não aprende a resolver problemas práticos, sempre dependerá de alguém para salvar você. Mas quando você domina essas pequenas responsabilidades, algo poderoso acontece.
Você ganha confiança em si mesmo. Você percebe que não precisa de ninguém para garantir seu bem-estar, porque você se basta. Isso não significa que você deve viver isolado, mas que sua felicidade e estabilidade não podem depender da boa vontade dos outros. No fim das contas, morar sozinho não é só uma experiência de liberdade, é um treinamento para a vida. 6. O espaço se torna uma extensão da sua personalidade. A forma como você organiza seu espaço diz muito sobre quem você é. Morar sozinho permite que você transforme sua casa em um reflexo da sua essência, sem precisar se adaptar às preferências de ninguém. Cada detalhe, cada escolha, cada objeto ao seu redor passa a ser um espelho da sua identidade. Se você é disciplinado, sua casa mostrará isso. Se você é caótico, isso também ficará evidente. Se você valoriza a simplicidade, seu espaço será minimalista. Se gosta de arte, livros ou qualquer outra forma de expressão, seu ambiente será um reflexo disso. Isso é algo que poucas pessoas percebem quando vivem com outros. Em um lar compartilhado, as escolhas são diluídas, os estilos se misturam e nem sempre você pode expressar sua individualidade por completo. Mas quando mora sozinho, cada detalhe da sua casa é uma escolha sua. O estoicismo ensina que devemos buscar equilíbrio e harmonia em todas as áreas da vida. Sêneca dizia: a ordem na casa reflete a ordem na mente. E essa é uma verdade inegável. Um ambiente bagunçado gera confusão mental. Um espaço bem organizado promove clareza, produtividade e paz interior. Por isso, cuidar do seu espaço não é apenas uma questão estética. É uma forma de disciplinar sua mente, de criar um ambiente que te fortaleça, que te inspire, que te ajude a manter o foco nos seus objetivos. Porque o lugar onde você mora não é apenas onde você dorme, mas onde você pensa, onde você reflete, onde você se desenvolve. Transformar sua casa em um refúgio pessoal não é um luxo, é uma necessidade. E quem entende isso percebe que o lar não é apenas 4 paredes, mas um reflexo da jornada que você está construindo. 7. O valor do tempo para si mesmo. Quando você mora sozinho, aprende rapidamente que seu tempo é o seu bem mais valioso. Sem interrupções constantes, sem obrigações sociais impostas, sem demandas externas consumindo sua energia, você percebe o quanto minutos e horas podem ser usados de forma mais consciente. Muitas pessoas passam a vida se doando para os outros sem perceber quanto tempo desperdiçam em conversas vazias, favores sem retorno e distrações inúteis. Mas quando você está sozinho, cada escolha se torna clara. Cada minuto que você investe em si mesmo se transforma em crescimento pessoal, em aprendizado, em evolução. O estoicismo ensina que devemos nos preocupar apenas com aquilo que está sob nosso controle. E o tempo é um dos poucos recursos que realmente nos pertence. Marco Aurélio escreveu: não desperdice o que resta da sua vida se preocupando com o que os outros fazem ou deixam de fazer. E essa lição se torna ainda mais evidente quando você vive só. Você percebe que pode dedicar tempo ao que realmente importa. Ler mais, aprender novas habilidades, refletir sobre a vida sem pressa, construir projetos pessoais sem precisar justificar suas escolhas para ninguém. O tempo que antes era tomado por distrações alheias se torna seu maior aliado. Mas também há um alerta. Com essa liberdade vem a responsabilidade. Se você não souber administrar seu tempo, ele se perde. Se você não criar uma rotina que aproveite bem suas horas, sua vida pode se tornar um ciclo de procrastinação e estagnação. Por isso, morar sozinho não é apenas sobre ter tempo livre, mas sobre aprender a usá-lo com sabedoria. Poucos entendem o poder que existe em aproveitar bem o próprio tempo. Mas aqueles que dominam essa arte descobrem um segredo valioso.
O tempo investido em si mesmo nunca é tempo perdido. Viver sozinho não é apenas uma fase, é um rito de passagem para aqueles que desejam se tornar verdadeiramente independentes. Ao longo dessa jornada, aprendemos que a solidão não é um fardo, mas uma oportunidade inestimável de crescimento. Descobrimos que a verdadeira força não está em evitar a solidão, mas em abraçá-la sem medo. Cada lição dessa experiência molda não apenas a forma como vivemos, mas a maneira como enxergamos o mundo. Aprendemos a lidar com nossos pensamentos sem distrações, a desenvolver disciplina sem que ninguém cobre, a valorizar o silêncio como um aliado do autoconhecimento, a nos tornarmos responsáveis por cada detalhe da nossa vida. O estoicismo nos ensina que a felicidade genuína não pode depender de fatores externos, e morar sozinho reforça essa ideia todos os dias. Afinal, quando você percebe que é capaz de ser completo sem depender de ninguém, descobre uma liberdade que poucos realmente conhecem. A solidão bem aproveitada não é um peso, é um presente. É um espaço onde podemos nos reconstruir longe de expectativas alheias, onde aprendemos a ouvir nossos próprios pensamentos sem a interferência de vozes externas, onde descobrimos que a vida não precisa ser uma busca desesperada por companhia, mas uma jornada de autodescoberta e propósito. Clarice Lispector disse: liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. E essa é a essência dessa jornada. Morar sozinho não é apenas sobre ter liberdade para fazer o que quiser, mas sobre encontrar um nível de plenitude que vai além das palavras. Se você já vive sozinho, aproveite essa fase para se fortalecer, para crescer, para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se ainda não teve essa experiência, saiba que quando esse momento chegar, ele trará consigo um aprendizado que mudará a sua vida para sempre. Porque, no fim das contas, viver sozinho não significa estar só. Significa finalmente se encontrar.